Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, hoje e sempre com a sua luz. Que assim seja. Amém. Pois, queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, que é uma prática que a doutrina espírita recomenda como recurso poderoso para o equilíbrio espiritual dos que se amparam sobre o mesmo teto. Então, os livros sagrados que sempre foram deixados aos cuidados de padres, sacerdotes, catedráticos religiosos, desde os tempos mais remotos, convencionou-se comprar preces, pagar promessas para se garantir a salvação. Emmanuel nos ensina que o trânsito para Deus é obra individual. Na realidade, jamais quisemos tomar conhecimento das verdades trazidas por Jesus, pelo nosso querido Cristo, por simples acomodação milenar. Séculos e séculos se passam e continuamos no descaso, fazendo descaso às leis de Deus, às leis divinas. E principalmente também nos acomodamos pela satisfação que nós vimos sentindo há muitos séculos em continuarmos com essas nossas tendências primitivas. Trazemos as tendências de outras encarnações que devem ser vencidas, domadas enfim, que nós consigamos evoluir e desenvolver as nossas virtudes, mas por acomodação nós acabamos sucumbindo e permanecendo com aquelas velhas tendências. Incluir o Evangelho na nossa rotina, praticar, realizar o que nós chamamos de Evangelho no lar. Antigamente, os espíritas mais ortodoxos vão lembrar que também era conhecido como culto no lar. Só que o espiritismo ele não tem dogmas, ele não segue rituais e o nome culto daria uma conotação de que existiria aí um ritual a ser feito constantemente. Então a gente prefere que se chame o Evangelho no lar, realização do Evangelho no lar. Então é importante que a gente consiga introduzir o Evangelho na nossa rotina, pois implica em realizar uma mudança, em reformular as nossas vontades e atitudes. E é uma coisa que poucos de nós estamos dispostos a fazer. Por isso as pessoas acham que a reforma íntima é um martírio, como diria a nossa querida Hermance Dufour, num livro que se intitula dessa forma. Então, esse comportamento, por nós estarmos sempre agindo dessa forma, dando preferência a mantermos as tendências do passado, procrastinando a nossa verdadeira entrega a Deus, é o resultado que nós colhemos é o nosso atraso evolutivo. Nós acabamos por atrasar a nossa evolução espiritual em função desse comportamento vicioso. Na lei divina, quando estudamos inclusive lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, vamos encontrar em uma das leis que Kardec ele desenvolve junto com a Pleiade de Espírito da Verdade, nós vamos encontrar a lei do progresso. E faz parte da lei do progresso o processo reencarnatório. Então a reencarnação na Terra é uma oportunidade bendita de redenção com aqueles que foram nossos desafetos no passado, para
Assim, nós possamos nos unir novamente, mas agora através dos laços do amor. E o amor, ele requer sacrifício, sim. Faz parte do nosso aprendizado o ceder, o doar, a entrega. E essa entrega muitas vezes é um sacrifício de nós mesmos. A família reunida, ao fazer a oração, a ligação com Jesus, quando a gente vai fazer o Evangelho no lar, estará batendo a porta, recebendo Jesus em nossa porta. Jesus tem uma passagem no Evangelho de Mateus que ele diz: batei e vos será aberto, buscai e achareis, pedi e vos será dado. Imediatamente, os mensageiros de Jesus, os espíritos superiores, eles virão ao nosso encontro. Eles penetrarão naquele lar a fim de ajudar a ensinar o caminho, a verdade e a vida, através dos ensinos do Cristo. Porque a ele sim, seguindo Jesus, seguindo o seu modelo, seguindo os seus passos, nós chegaremos cada vez mais a estarmos mais próximos de Deus. Então, o lar deve ser uma morada predileta da caridade, né, e do amor, aliás, do amor em ação, que é a própria caridade. A criança aprende desde cedo, um lar que existe a prática do Evangelho, ela acaba adquirindo os ensinamentos divinos. Torna-se um adulto consciencioso, respeitador dos direitos do próximo, aquele que vai auxiliar nas dificuldades e vicissitudes alheias. É um adulto que vai se tornar um discípulo natural de Jesus e, por sua vez, formará também futuramente um agrupamento, um lar baseado na caridade, baseado no amor. O amor a si, o amor a Deus, o amor ao próximo. Quando nós observamos a ausência de amor, percebemos que ali há um núcleo de discórdia. Onde não há amor, há discussão, há discórdia, há oposição. Na discórdia a gente vai encontrar o ódio. E o ódio, a ira, a raiva cultivada acaba minando os alicerces de um lar, fazendo desabar o teto sobre as cabeças de todos que ali habitam. Então nós vemos pais, mães, filhos convivendo entre si e ou vão conviver em uma perfeita harmonia, a perfeição dentro do grau evolutivo que aqueles espíritos encarnados estão ali vivenciando, mas dentro do esforço de cada um de querer ser melhor. Então, pais, mães, filhos devem no dia a dia exercer a caridade, sustentando no lar onde eles se encontram, sustentando essa caridade com palavras, com amor, com gestos de otimismo, de paz, pensamentos positivos. Quando a família se une no mesmo ideal, no bem, ondas harmoniosas desprendem-se de suas mentes e aí transformam a casa em verdadeiros celeiros de luz e bênçãos. Nós vamos encontrar isso muito bem exemplificado no livro Os Mensageiros, de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. André, ele nos elucida sobre a importância da necessidade, os benefícios que o Evangelho no Lar proporciona. Há uma passagem que André Luiz, ele está com outro espírito, Vicente, numa caravana
que vinha à Terra sob a coordenação de Aniceto. E aí eles atravessavam a crosta da Terra para entrar em contato diretamente com espíritos sofredores aqui, os encarnados. Logo depois, inclusive, que a pessoa desencarnava, eles teriam esse primeiro contato. Então, vindo de nosso lar para a Terra, né, saindo da colônia nosso lar para a Terra, André vai descrever uma nebulosidade atmosférica, das ondas densas, de vibrações pesadas da crosta, porque a nossa crosta, essas vibrações densas e pesadas, são provenientes de milhares de mentes pensantes, não só de encarnados, mas também dos desencarnados. Lembremos que nos idos de 1952, 54, Emmanuel ele falou que aqui na Terra nós teríamos cerca de 3 vezes mais a população terrestre em espíritos desencarnados, habitando o globo terrestre. Então, se nós temos aí em torno de 8 bilhões de pessoas vivendo no globo terrestre, teríamos pelo menos mais 24 bilhões de espíritos desencarnados orbitando, ou seja, num total de mais de 32 bilhões de espíritos, de mentes pensantes, mentes que, se não estiverem pensando boa coisa, com certeza estão vibrando vibrações, passando vibrações pesadas para a nossa atmosfera na crosta terrestre. E aí ele descreve que eram mentes de pessoas apressadas, de mente chumbada, pesada, sempre focadas em problemas de ordem material, nos mostrando um mundo bem diferente deste que normalmente a gente vê com os sentidos da carne, né, da matéria, os nossos sentidos limitados da matéria. Então, após algumas horas de excursão, esse grupo que estava sendo coordenado por Aniceto, os espíritos se veem fatigados, cansados. Então, André, na companhia de outro espírito, Vicente, eles demonstram esse cansaço. O Aniceto, percebendo, ele fala: olha, nós estamos nos aproximando de uma residência que é uma oficina de trabalho ligada diretamente à colônia, nosso lar. Aí ele aponta, né, mostra uma casa, e André, quando avista o lar de Isabel, ele descreve assim, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora, proporcionava-nos cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais. Esses clarões espirituais, André vai desdobrar a explicação, nos dizendo que é proveniente da prática do Evangelho naquele lar. Quando eles veem, André e Vicente percebem essa luz, essa luminosidade da casa, Aniceto, vendo que eles estão perplexos, acaba explicando para eles que quando as criaturas reúnem-se nas bênçãos do culto do Evangelho no lar, terão como anjo guardião de sua família um espírito protetor de um coração ao nível de esforço paternal. Então, quando a gente faz a implementação do hábito de realizar o Evangelho no lar, nós convidamos companhias espirituais para fazer parte desse momento conosco, e no momento que a gente se compromete em realizar o Evangelho, uma vez por semana, num determinado horário, um espírito de uma envergadura, de uma evolução maior que a nossa, ele fica responsável por aquele lar. Então,
André, ele nos conta que várias entidades são convidadas para esse trabalho, para essa oficina de trabalho, e participam ativamente do Evangelho no Lar. Destaca que a prece é um refrigério do espírito e as almas debilitadas encontram nessa hora o alimento, a sustentação que renova as forças para continuarem a sua jornada, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano terrestre. Então, o culto do Evangelho no Lar não é somente um trabalho espiritual para nós encarnados. Isso vai muito mais além do que a matéria física, né? O plano físico. Toda vez que nós oramos, nós preparamos a melhoria do ambiente que nos envolve, do ambiente doméstico, no lar. Então, esse momento que a gente faz uma oração, que a gente prepara um ambiente para fazermos um estudo das lições do Cristo, termina que essa preparação dá uma sustentação a todos que ali se encontram, encarnados e desencarnados. E como é que a gente realiza, então, esse Evangelho no Lar? Bem, como eu adiantei, dei um pequeno spoiler, a gente primeiramente deve selecionar um dia na semana, marcar, né, determinar aquele dia para que seja realizado o Evangelho e no dia um horário fixo, aquele que melhor convier para as pessoas que vão participar, as pessoas que fazem parte daquele lar, né, a família. Geralmente, a gente designa a direção da reunião a algum dos participantes. Então, aquele que vai dar a diretriz, dar a mensagem que vai ser lida na noite, pode ser o livro escolhido, que a gente tem que escolher um livro. Nós, espíritas, realizamos o Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ser um outro livro, pode inclusive pessoas de outra religião adotar um outro livro, como a Bíblia, o Novo Testamento na Bíblia. Então, marcar um dia da semana com horário fixo, que seja mais adequado para todos os que vão participar, designar uma pessoa para centralizar e dirigir a reunião, escolher o local na casa é importante, uma mesa, uma sala que tem uma mesa que todos fiquem em volta, sentados, bem acomodados. Um local também é algo que vai fixar aquele hábito, né, de estarmos sempre juntos, nos reunindo ali. Além do local, sim, não precisa nada em especial nesse local. Eu preciso, Karina, se for na sala de jantar, colocar uma toalha branca em cima da mesa. Não precisa nada disso. O local só é importante para uma questão de organização. E, sim, escolher o livro a ser estudado. Como eu disse, nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ser um outro livro, pode ser um livro de mensagens espíritas, pode ser o Novo Testamento na Bíblia. Se chegar alguém, né, pode convidar para participar também, além daqueles componentes que residem na casa. Todos que residem na casa têm que ser convidados para participar. Mas meu irmão não gosta, não quer fazer. Não tem problema. Faz quem quer, não é obrigatório. Seria lindo e maravilhoso se todos nós estivéssemos no mesmo grau evolutivo e fôssemos todos simpáticos, né, entre si. Espíritos simpáticos são aqueles que já estão no mesmo grau de evolução e por isso têm os mesmos gostos, aderem às mesmas práticas. Então, convido a todos que fazem parte do lar. Quem quiser participar vai começar a ter o hábito de
estar toda semana, naquele horário, naquele dia, naquele local, sentado, estudando as lições do Cristo. Antes de começar a reunião, agora que nós já temos o dia, a hora, local, tudo certinho, e as pessoas que vão participar, nós devemos serenar o ambiente, serenar as nossas mentes, desligar os eletrônicos, a TV, colocar o celular em modo avião para não ser interrompido. Algum tempo antes de começar a reunião, geralmente é bom colocar uma música ambiente. Eu pelo menos tenho um hábito, quando eu vou fazer o evangelho no lar, eu coloco uma música ambiente e já vou entrando no clima, né? Com aquelas vibrações, como se eu sinto a presença da equipe espiritual no lar, já também aprontando o ambiente para aquele encontro, é um evento que nós vamos realizar no lar. E vamos finalmente fazer o evangelho. Como? A nossa abertura, através de uma prece simples e espontânea. Não precisa ser uma prece decorada, nem uma prece com um vocabulário muito rebuscado. Não, nada disso. Nós iniciamos uma conversa com o plano espiritual, através da pessoa de Jesus. Então, mentalizemos primeiro a pessoa de Jesus conosco, o Mestre Jesus nesse momento. Aí, quando a gente mentaliza, a gente canaliza as nossas energias, nossos fluidos para o mundo espiritual. Os nossos anjos guardiões, que todos nós temos um anjo que vela por nós. Os nossos espíritos amigos, que já fazem parte dessa assembleia, que sempre está conosco no Evangelho, mas para aqueles que vão primeiramente realizar a primeira vez o Evangelho no lar, mentaliza Jesus, mentaliza um espírito, pode ser um santo, Karina. Eu sou católico, pode ser um santo? Pode. É um espírito mais elevado que você, então pode mentalizar também. Mas de preferência, sempre mentalize o querido Mestre Jesus. Então a gente vai e silencia dentro de nós mesmos as nossas inquietações. Buscamos em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim os nossos fluidos, a nossa aura, e sintonizando-nos com um plano maior. Aí nós agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, agradecemos pela vida, pela saúde, por termos um lar, uma família. E aí vai lembrando de tudo que você gostaria de agradecer. Então sejamos gratos quando iniciarmos a nossa prece. A prece, ela é desenvolvida para louvarmos, agradecermos e pedirmos. E o mais importante, seja dirigida a Deus, a Jesus, seja lá a entidade divina nesse momento, sejamos humildes para pedir que possamos assimilar os ensinamentos que vamos estudar no Evangelho no lar e, principalmente, consigamos colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia. Aí nós fazemos a leitura do Evangelho. Geralmente nós pegamos o Evangelho desde a introdução, no primeiro capítulo, tem vários evangelhos, né? Podemos iniciar sequencialmente. Algumas pessoas mais antigas gostam de abrir aleatoriamente, mas o primeiro contato com o Evangelho no lar, é bom estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início. E aí, depois que nós tivermos o primeiro contato com todo o conteúdo do livro,
terminarmos de fazer em cada encontro, vamos fazer um pequeno trecho até terminar o livro. Aí sim, a gente pode ficar à vontade para abrir em algum lugar, porque tem aqueles que possuem a crença de que se abrir aleatoriamente vai sair a mensagem direcionada para ele. Mas se nós formos analisar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tudo ali é necessário para o nosso aprendizado. Tudo. Não tem como a gente dizer, isso aqui eu já evoluí, já alcancei, então não precisa, eu vou descartar. Não. E, inclusive, todas as vezes que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já alcançou um novo patamar de entendimento sobre os preceitos do Cristo. E aí, quando nós lemos novamente, a gente consegue ter um novo entendimento. A gente consegue perceber, nossa, eu já li capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo mais de 10 vezes, mas todas as vezes que eu leio, eu tenho uma descoberta e parece que eu nunca não li esses parágrafos aqui. Pulei isso, não é possível porque só agora eu estou vendo a clareza daquela mensagem. Isso vai depender do momento que estamos vivendo, das informações que nós já alcançamos, a nossa maturidade espiritual, tudo influencia. Mas tudo é extremamente importante para a nossa evolução. Quando nós vamos ler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou como eu falei antes, pode ser um outro livro também, façamos a leitura em voz alta. E tem algumas pessoas que acham isso muito curioso. Por que tem que ser em voz alta, Karina? Por quê? Os espíritos, eles não se comunicam através da mente, não é através do pensamento. Bem, espíritos inferiores a nós, ou mesmo até os que estão na mesma condição evolutiva, não tendo ainda a capacidade de penetrar os nossos pensamentos, lembramos que muitos desencarnam e nem se dão conta que são espíritos. Ainda passam por um momento de adaptação que nem se dão conta que morreram, que desencarnaram. Então, eles nesse momento, ou até um momento a depender da evolução, ou até a depender do momento que eles estão atravessando, do desenlace, eles não têm a capacidade de penetrar os nossos pensamentos. Eles prestam atenção no que nós falamos, nas nossas atitudes e tentam avaliar a situação. Por isso que é importante que façamos sim a leitura em voz alta. Em voz alta que eu falo uma voz normal, como eu estou falando aqui para vocês. Quando a gente inicia o Evangelho em casa, nós devemos ter em mente que estaremos iluminando também esses espíritos, essas mentes, principalmente esses irmãos mais sofredores que por tantos motivos estão nos acompanhando. Nós temos as nossas companhias espirituais. Quando nos reunimos para fazer o Evangelho no lar, não estamos somente aquelas pessoas físicas e a equipe espiritual. Estamos ali em uma assembleia de espíritos, porque cada um de nós tem as companhias espirituais que atrai para si. Assim como somos seres sociais e vivemos em grupos e nos identificamos com determinadas pessoas na nossa escola, determinadas pessoas no trabalho, vizinhos, academia, nas nossas atividades sociais, nós temos as nossas preferências, também é assim na esfera espiritual. Afinal de contas, todos nós vamos desencarnar, vamos estar no mundo espiritual e tendo esses mesmos hábitos, querendo estar com aqueles que nós gostamos, nos reunir com aqueles que gostam das mesmas coisas que a gente aprecia. Então, tenhamos consciência que o culto do Evangelho no lar existe uma assembleia
vários espíritos conosco. A prece inicial chama a atenção desses espíritos mais atrasados, pois muitos há tempos eles não ouviam, vêm de situações que famílias desagregadas que nem pensavam em ter nenhum tipo de religião, sempre foram extremamente materialistas e não cultivaram a religião, nada que fosse ligado a Jesus, enquanto aquele ser estava encarnado. Então ele desencarna e quando ele observa que estamos fazendo uma prece, falando de Jesus, orando, ele é tocado. E a leitura que nós fazemos logo em seguida, depois da nossa prece de abertura, quando a gente lê em voz alta, deixa todos eles curiosos. A maioria desencarna sem querer ao menos ler uma Bíblia, ler os escritos sagrados. Tem alguns que não sabem nem fazer uma prece. Aí você, não é possível uma pessoa não saber fazer uma prece. Muitas pessoas não sabem fazer prece. Algumas pessoas sabem preces decoradas, mas se você disser, faça uma prece espontânea, a pessoa fica inibida. Ela não sabe o que dizer. Ela sabe o que proferir, o que está decorado na mente dela, mas ela não sabe fazer aquela conexão, falar carinhosamente com Jesus, carinhosamente com o Criador. Então, se a gente lê só com a nossa vista, olhando para o texto, lermos para nós mesmos, esses espíritos, esses irmãos não saberão do que se trata e em nada mudarão as suas disposições íntimas, os seus comportamentos, sua forma de pensar. Há que se iniciar a leitura com a voz clara, moderada, pausada, mesmo que nós estejamos a sós, porque nós, na verdade, nunca estamos sós. Como dizia o apóstolo Paulo, há uma nuvem de testemunhas por perto conosco. Então, lendo em voz alta, para que os espíritos eles possam participar e receber também a luz, para que eles entrem nessa frequência e consigam captar esses fluidos de amor e de transformação. Esse é o motivo, entre outros, porque se deve fazer o Evangelho no Lar em voz alta. Depois que a gente faz essa leitura em voz alta, a gente comenta esse pequeno trecho, o que a gente entendeu a respeito. A gente faz breves comentários e pode ser feito por todos que estão ali participando da reunião ou somente daquele que foi designado para dirigir a reunião. Comentários são feitos com simplicidade, sem fugir do assunto. Os mentores espirituais, eles estão ali ajudando-nos a compreender a lição, a fim de assimilarmos tudo com mais facilidade. Depois que a gente faz o comentário do que lemos, esse raciocínio, essa compreensão e falamos em voz alta o que nós compreendemos daquele trecho, nós podemos vibrar, abrir esse momento para vibrações. Então, antes de encerrar com a prece, nós fazemos vibrações, e essas vibrações é o quê? Uma vez que estamos ali recebendo fluidos, estamos nos nutrindo com esse amor da espiritualidade, dos irmãos que estão conosco, os espíritos superiores. E quando a gente vai fazer a vibração, já vai ser o contrário, nós vamos doar esses fluidos de amor. Então, antes de encerrar com a prece, a gente faz as vibrações. A gente vibra por aqueles que estão na reunião, a gente vibra pela família, a gente pode vibrar por uma pessoa que está necessitando de auxílio,
às vezes uma pessoa doente, uma pessoa que está em uma situação difícil. A gente pode vibrar por um centro espírita, uma comunidade. A gente pode vibrar por toda a humanidade, pedir fraternidade, solidariedade, paz para o mundo que vivemos. Vibrar pelos inimigos, aquelas pessoas difíceis que nos testam no dia a dia, aquelas pessoas que nos ofendem, nos traem, que passam a gente para trás, os ignorantes, os doentes, os políticos, que é tão difícil a gente lembrar daqueles que mais necessitam de vibrações nesse momento, para que esses fluidos de amor, essas frequências, essas ondas carregadas de amor cheguem para essas pessoas para proferir uma mudança de comportamento nelas, uma mudança de sua situação para melhor, com certeza. E, por fim, a gente faz a nossa prece de encerramento. Como eu disse, uma prece simples, uma prece espontânea, agradecendo a Jesus, a Deus, ou ao plano espiritual, que deram a sustentação durante a realização daquele evangelho num clima de paz, de harmonia. E, enfim, terminado o momento do evangelho no lar, nós podemos aconselhar que se preserve a paz. Quem faz o evangelho no lar percebe a mudança da atmosfera do lar e percebe uma mudança em si também, uma tranquilidade, uma harmonia, uma leveza. Então, tente permanecer o máximo de tempo possível dessa forma. E não, depois do evangelho, se juntar com outras pessoas, começar a fofoca, provocar. Não, tenta conservar a paz. Porque esse momento do evangelho é um momento que deve ser edificante. E nós devemos prorrogar o máximo possível. É um momento que fomos iluminados pelo amor, pela prática da compreensão mútua. É um momento em que as discussões, os dissensos, entre as pessoas, naquele momento, durante o evangelho, parece que deixam de existir. Então, preservemos essa paz, essas vibrações por mais tempo, procurando vivenciar na medida do possível e com um esforço sincero, realmente fazer um esforço para que consigamos colocar as lições que nós lemos naquela noite em prática em nossas vidas. Alguns cuidados nós devemos tomar. Esse processo de estudo do Evangelho no lar, ele não deve durar mais do que meia hora. Então, de 20 a 30 minutos é o suficiente para realizar tudo isso que eu falei agora há pouco. A gente se reunir, fazermos uma prece, lermos um trecho do Evangelho, falarmos a respeito desse trecho, vibrarmos por aqueles que nós queremos emanar as vibrações, e por fim a prece final. Isso tudo não deve exceder meia hora. Também não se deve suspender a reunião, o evangelho no lar, o dia e a hora, porque vai viajar, porque tem uma festa, porque chegou uma visita. Não, sempre a gente tenta conciliar o evangelho no lar com nossa vida e dá certo. Então, mas eu vou ter que viajar. Faz o evangelho onde estiver durante a viagem e fixa
na sua mente com aquelas pessoas que ficaram no lar. E essas pessoas que estão no lar, que não viajaram, estarão realizando a reunião. Então, o fato de uma pessoa que faz parte da família ter viajado não impede que o restante da família se reúna e realize o evangelho no lar. Como também aquele que viajou não deve ficar sem realizar o evangelho enquanto está fora, né? Nós estaremos conectados através de corações e mentes. Também ter o cuidado de não transformar o evangelho no lar, esse momento, essa reunião, em uma reunião mediúnica. Alguma coisa que seja ritualística. Então, algumas pessoas que são médiuns, mas não têm ainda uma bagagem de instrução na seara espírita, muitas vezes recorrem com perguntas, vêm esclarecer, querendo esclarecimentos, no sentido que se eu fizer o evangelho no lar, não vai chegar um espírito lá, porque eu sou médium, e aí qualquer coisa que eu evoque, o evangelho no lar não é para evocar espíritos, o evangelho no lar é somente para nós nos conectarmos, para fazermos uma prece, nos conectarmos com o alto, estudarmos os ensinamentos do Cristo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec didaticamente esmiuça de uma forma muito clara, com o auxílio dos espíritos superiores, espíritos de escola, da Pleiade, do Espírito da Verdade. Ele vem e traz o trecho de uma forma muito didática para o nosso entendimento. Então, a reunião não é para evocar ninguém, nem mentalizar alguém que morreu para que faça se revele naquele momento. Não, nada disso, tá? E se ninguém for espírita na família, não tem problema. O evangelho no lar, ele é para qualquer religião. Você pode realizar, sendo de religiões diferentes. Eu consegui implementar o evangelho no lar na casa de meus pais. Meus pais são católicos. Ainda já estamos terminando de fazer o evangelho segundo o Espiritismo e eles permanecem católicos, com uma simpatia imensa pelo Espiritismo. Por quê? Eles estão agora entendendo o que é a doutrina espírita. Antes não tinham a noção era equivocada, infelizmente. E nós tememos muito daquilo que não conhecemos. Então, por informações equivocadas, que nós... porque eu sei como é que as coisas funcionam, porque os outros me disseram, já me falaram. Não, estude, isso é importante. E o Evangelho no Lar é uma forma de levar o estudo das máximas de Jesus para dentro do seu lar e para dentro da sua casa interior, que é de você mesmo. Crianças pequenas podem participar do Evangelho no Lar? Aquelas que têm discernimento, que têm condições de entendimento, que já dá para acompanhar a reunião, pode participar sim, sem inquietação, dá ali um papel para ela ficar rabiscando, ouvindo o que está sendo falado. Algumas que já são mais adultas, mais adultas é ótimo, mas já não são tão crianças, já estão entrando na adolescência, podem inclusive dar uma opinião, uma interpretação, falar das leituras, podem ler também, Então é importante que todos na família participem. Claro que a gente sempre vai ter uma ovelha negra, que vai se recusar, mas a gente tem que receber com amor, porque nem todos estão no mesmo tempo de assimilação de determinados conteúdos. A cada um, nós temos a sua própria hora. Eu costumo dizer, para cada um, tempo de Deus. Então,
Tá lá, reunido. Começa a fazer o evangelho no lar e chega uma visita. E agora? O que a gente faz com essa visita? A gente não deve suspender também a realização do estudo. A gente convida as visitas a participar. Se elas tiverem a vontade para participar, elas ficam conosco. Se não quiserem participar, podem ficar num canto, aguardando que termine, um outro aposento, né, na casa, que possa aguardar a terminar a reunião. Como eu falei, não tem nada especial, não precisa colocar nenhuma toalha na mesa, toalha branca, algum apetrecho, trazer um terço, nada disso, não tem nada disso, tá? Lembrando que não é um ritual, é um estudo para um progresso espiritual. E também a água. Karina, é importante fluidificar a água? Se puder e quiser, sim, é opcional. Por quê? Você pode fazer o evangelho sem a água, não tem problema nenhum. Mas se você colocar uma jarra, um recipiente ali na mesa, qualquer recipiente, pode ser uma água mineral mesmo, com a garrafa plástica, você colocar na mesa com os copos para servir depois de terminar o evangelho, você pede aos espíritos superiores na prece que fluidifiquem essa água. Às vezes nem pede em voz alta, só o fato da água estar ali, ele já entende que você quer que essa água fique fluidificada. Você depois pode servir essa água para as pessoas que fizeram parte da reunião. E o que sobrar você guarda na geladeira e a família vai tomando. Então, pode fluidificar a água? Pode. Principalmente quando tiver um familiar que estiver doente, enfermo, né, debilitado, aflito, passando por algum momento que precisa desses fluidos. E a água é um bom condutor também. Os espíritos, eles conseguem passar esses fluidos salutares para a água. Então, a gente coloca essa água no recipiente adequado para ser consumida depois da reunião, e o que sobrar guarda na geladeira e a gente vai tomando. Por fim, meus amigos, chamar a atenção que esse evangelho no lar, ele é um momento comunitário. Não é só da família que está ali reunida. É também das nossas companhias espirituais que estão conosco. Então, é um momento que nós nos doamos, nós prestamos auxílio a esses espíritos sofredores. Só abrindo esse parênteses para ficar claro que é um momento que nós estaremos também exercendo a caridade. Estaremos recebendo auxílio espiritual, mas também exercendo a caridade, sendo instrumentos para as equipes espirituais. E esse espírito sofredor, então, que eu auxiliei, ele pode permanecer na casa? Não, ao contrário. Nós vamos atrair a presença e a proteção dos bons espíritos. E eles trazem esses espíritos que eles estão dispostos a auxiliar. Depois da reunião, esses espíritos sofredores, eles são levados para os postos de assistência no mundo espiritual. Fazer o evangelho no lar é ajudar na formação de um mundo melhor aqui na Terra. A gente fala tanto que estamos no rumo ao mundo de regeneração, mas não nos damos conta que o mundo de regeneração, ele só vai ser alcançado quando cada um de nós estiver comprometido em evoluir e se regenerar. Porque a evolução do mundo é consequência da evolução dos espíritos que nele habitam. Então, a evangelização, através dessa
prática de realizar o Evangelho no lar estimula e acentua um sentimento de fraternidade que existe em nós. Nós temos todos os nossos talentos estão aqui conosco em germe. E quando a gente coloca isso em prática, a gente vai aos pouquinhos fazendo germinar essa semente em cada lar. A semente do amor, a semente da paz, da compreensão, da tolerância, da aceitação. Então, esta é a razão pela qual o Evangelho é considerado luz de grande importância para todas as nossas famílias, auxiliando-nos sob a orientação do alto a resolver os problemas de vida eterna, que a nossa jornada é a eternidade. Fortifica-nos o espírito, nos dando mais coragem para seguir no rumo a vencer as vicissitudes dessa grande jornada, dessa vida eterna que temos pela frente. Então, o Evangelho no lar, ele nos fortifica, nos prepara para que nós passemos a vibrar em harmonia e equilíbrio, e assim a gente consiga trazer conhecimentos que até então não tínhamos e não queríamos ter. Termina aqui, nós vamos tendo essa aquisição intelectual simultaneamente à aquisição moral. Para tanto, é imprescindível, então, que nós comecemos já a ter esse hábito da leitura evangélica, da reflexão dos ensinamentos do Cristo, e com coragem e determinação, nós pratiquemos na vida, nas nossas relações diárias, no cotidiano, essas lições do Evangelho no lar, essas lições do Cristo. Começando por pequenas obras, a mudança do nosso pensamento, que é vigiar e orar, e a gente percebe um pensamento inadequado e a gente se compromete a mudar e a gente muda. Então, percebendo os pensamentos, das pequenas coisas, no sentimento, aquele momento que a gente percebe que ficou com raiva de alguém, trabalhar essa raiva através do perdão, harmonizando, apaziguando, tanto quanto possível, o nosso ânimo, tornando-nos mansos e prudentes, calmos e compreensivos, fraternos e benevolentes para com tudo e com todos. Só assim nós vamos conseguir estar cada vez mais próximos a Deus. Muita paz a todos, muita luz.